Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos iniciando agora mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar a estudar a coletânea de preces espíritas, último capítulo do Evangelho. E hoje nós vamos iniciar o último item do capítulo 28, o item de número 5, as preces pelos doentes e pelos obsidiados. Como o próprio título já diz, nós vamos estudar primeiramente a prece pelos doentes. Hoje vamos estudar pelos doentes e depois estudaremos a prece pelos obsidiados. Sendo este o último item do Evangelho, estamos muito pertinho, estamos muito próximos de encerrar o nosso estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, então é hora de fazermos o convite. Terminado o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos mesmos dias e horários, todas as segundas-feiras, às 7h15 da noite, continuaremos agora o estudo de uma outra obra básica. Vamos iniciar o estudo de O Livro dos Médiuns. Então, quem estudou o Evangelho conosco e continua a estudar, está convidado a nos acompanhar no estudo dessa obra básica de Allan Kardec, importantíssima para as nossas vidas. Muito bem, meus amigos. Foco então no item 77, né? Item preces pelos doentes e obsidiados, começando no subitem 77, prece pelos doentes, composta por 9 parágrafos e indo até o subitem 80, como nós vamos observar aqui. Vamos lá. Prefácio de Allan Kardec, da prece pelos doentes, trazendo as explicações que precisamos ter em nossas mentes quando vamos realizar essa prece. Primeira informação: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes terrenas. Então, nós temos duas causas, duas fontes, duas origens para as doenças terrenas. Ou provas que o espírito enfrenta, ou então vicissitudes da vida. Kardec explica na sequência que as doenças são inerentes à grosseria da nossa natureza material. Então, o que significa isso? O nosso corpo físico, ele está preparado, ele foi criado para ter um tempo de vida. Ele tem prazo de validade, né? Então, é uma vicissitude da nossa natureza material, olha aqui a palavra vicissitude, passar por doenças, por desgastes do corpo físico. Assim, no sentido geral, não vai ser prova para ninguém quando uma pessoa contrair um resfriado, uma gripe, né? Então, circunstância da vida terrena, uma vicissitude. Quando lá, se Deus assim o permitir, né, todos nós com a idade bem avançada, encontrarmos as dificuldades do corpo físico. Hoje é muito comum, né? A gente perceber as pessoas mais idosas com certas doenças próprias da idade, né? Então, é é uma decorrência da vida. Bom, outras doenças são provas mesmo. Então, seguindo aqui. Grosseria da natureza material e inferioridade no mundo que habitamos. Então, né, as vicissitudes vêm daí. Depois, Kardec vai falar um pouquinho sobre essa questão de provas. Olha aqui. Paixões e excessos de toda ordem semeiam em nós germens malsãos e às vezes hereditários. Então vejam só, uma pessoa que tem uma vida muito desregrada nas paixões e nos excessos de toda ordem, né? Alimentação, sexo, é, é, algumas substâncias tóxicas, né, que são lícitas ou ilícitas, ela pode degradar o seu corpo físico e fazer com que até os filhos sofram. Mas esse hereditários aqui tem uma outra, pode ter, né, uma outra interpretação também. Pode ser hereditário de vidas anteriores. Eu posso herdar de mim mesmo a doença do meu corpo físico. E aqui entra na prova das provas, né, na parte, perdão, das provas. Quando eu, em uma determinada encarnação, prejudico tanto o meu corpo físico que isso marca o meu perispírito, isso adoece o meu perispírito, e no plano espiritual eu não consigo a cura para isso. Eu preciso reencarnar. E aí o meu corpo físico muitas vezes pode sentir o reflexo
desse perispírito adoecido em vida anterior e voltar com algum tipo de doença que eu herdei de mim mesmo. Então, nesse sentido aqui, a explicação, né, das provas que a gente pode viver em relação às doenças e que podem ser hereditárias. Kardec traz mais uma explicação muito importante nesse parágrafo, dizendo que em mundos mais adiantados, física ou moralmente, isso não acontece assim, porque o organismo humano é mais depurado, menos material, e não está sujeito às mesmas enfermidades do corpo. Vejam que nem na parte das vicissitudes, pelo corpo físico ser mais avançado, não estar tão sujeito assim a vicissitudes simples, né, a doenças simples, quanto pelo lado moral, porque em mundos mais avançados, moralmente, os espíritos que são assim moralmente mais avançados não cometem os excessos e as paixões que nós cometemos, né? Então, temos assim de nos resignar à consequência do meio, planeta que nós vivemos, e lembramos que vivemos aqui porque é o mundo próprio para o nosso grau de progresso evolutivo, até que a gente mereça passar para um outro mundo. Então, vai trabalhar aqui para progredir. O que não nos impede de façamos o que está ao nosso alcance para melhorarmos a nossa situação atual. Então, é para a gente procurar a cura. A gente deve procurar o bem-estar, a saúde o tempo todo. Não é porque a doença é hereditária, seja por prova, né? Ou seja por vicissitude, não é porque a doença surge, melhor dizendo, seja por prova, de modo hereditário ou por vicissitude, por causa do ambiente, que a gente não tem que melhorar. Deus não quer que nós adoeçamos. Ele quer que nós estejamos, como a gente vai ver daqui a pouco aqui, saudáveis, felizes, né? Se a gente tenta tudo e não consegue, lembrar que os males da vida são passageiros. Então, é um primeiro parágrafo que dá um olhar geral na situação que nós enfrentamos aqui na Terra diante das doenças, que é para a gente ter a consciência sobre essa situação e saber o que a gente vai desenvolver diante delas, né? Olha aqui como segue o parágrafo 2. Se Deus não quisesse que a gente tivesse a cura para certos males, ele não permitiria que a nossa ciência tivesse colocado ao nosso alcance os meios de curarmos as nossas doenças, né? Então, o parágrafo segundo começa explicando justamente isso, que buscar o bem-estar, buscar a cura, está em plena comunhão com as leis de Deus. É nosso dever procurar esses meios e aplicá-los. Então, aqui não é apenas estar a par com a ciência de Deus, é um dever nosso buscar a cura. Porque pensemos por um instante na questão das provas que a gente acabou de abordar aqui. Digamos que aconteça aquilo que eu disse anteriormente. Eu prejudiquei muito meu corpo numa determinada vida, meu perispírito ficou desequilibrado por causa disso no plano espiritual. O perispírito é o corpo, né, do espírito no plano espiritual. Quando vai reencarnar, o perispírito tem uma, uma influência muito grande sobre o organismo daquele bebezinho, né, daquele corpinho que está sendo criado. Então, digamos que nesse processo eu realmente adoeci com uma doença. Adoeci não, perdão, nasci com uma doença hereditária de mim mesmo, né? Ou vou desenvolvê-la durante a vida, não importa. Veja só, foi a minha vontade que adoeceu o meu corpo em vida passada. Agora é a minha vontade que precisa colocá-lo de novo em equilíbrio para que ele seja considerado saudável. Vejam, a lei divina trabalha assim: aquilo que eu destruí, eu preciso reconstruir. Aquilo que eu prejudiquei, eu preciso restituir. É sempre assim. É o homem agindo por si mesmo, no sentido do progresso e da manutenção de sua saúde, moral e física. Quando ele aprende isso, ele passa a planetas superiores. Interessantíssimo, né? Esse olhar para a gente. Bom, continua o texto. A par, a par, meus amigos, junto com, né? Porque nesse parágrafo 3 a gente tem os meios que a gente deve procurar para a nossa cura. Junto com, concomitantemente, com a medicação ordinária elaborada pela ciência, então o espírita nunca abandona o seu médico.
aqui da vida terrena, porque ele é um recurso que Deus permitiu, como a gente acabou de ver. Então, junto com o médico, com a medicina, com o medicamento terreno, o magnetismo, olha aqui os meios, né, de cura. Passe, por exemplo. Nosso passe na casa espírita é um passe que tem algo do magnetismo, né? O magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica, olha aqui o passe. E o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e influência da prece. Olha quanto recurso que a gente tem, hein, para as nossas curas. A gente tem para os nossos tratamentos, né, para os tratamentos das nossas doenças, os recursos terrenos, a ação fluídica através do passe espírita, para nós que somos espíritas, a mediunidade curadora e a influência da prece. Aqui com qual nós estamos trabalhando? Com a influência da prece, né? Então, precisa, tudo isso precisa estar unido quando a gente quer atuar em todas as áreas para a nossa cura. Então, item 78, a primeira prece, aquela para ser dita pelo doente. Primeiramente, conversando com Deus, lembrando que Deus é todo justiça. Olha o que esse doente está dizendo aí. Senhor, sei que és todo justiça, portanto sei que a enfermidade é uma necessidade minha. É uma necessidade, eu a merecia, visto que o Senhor não impõe nem permite, né, sofrimento sem causa. Então, uma conscientização para que a pessoa possa buscar a cura, né? Como a gente confirmou agora há pouco. Confio-me para a minha cura a tua infinita misericórdia. Confiança, né? Fé, nesse parágrafo quarto. Então, o doente orando está lembrando a si mesmo sobre a justiça de Deus, está exercitando a sua fé e apelando à vontade do Pai. Por que não? Senhor, se for de teu grado, se for de teu agrado, né? Se for de tua vontade, me restitui a saúde. E se for assim, bendito seja o teu nome. Mas se a restituição da saúde não vier, bendito seja o teu nome do mesmo modo. Eu não perco minha confiança em Deus, não me revolto contra o Pai porque eu estou doente, né? Mantenho o meu ambiente espiritual propício à cura do corpo físico. Submeto-me assim, sem queixas, aos teus desígnios sábios, sabendo que tudo que o Senhor faz tem por finalidade o bem, e muitas vezes um bem que a gente não vê, né? Às vezes é preciso viver aquela doença do corpo físico para que ela seja útil ao progresso do espírito. Segue o texto, parágrafo 5, completando esse item 78, subitem 78, né? Esse doente pede a Deus que essa enfermidade seja um aviso salutar e me leve a refletir sobre minha conduta. Aqui o papel da doença para todos nós, né? Por que eu adoeci? Que limitações essa doença me traz? Quais as limitações que ela me impõe? O que eu faria se eu não tivesse essas limitações? Muitas vezes a pessoa se alimentou mal a vida toda e agora se vê impedida de uma alimentação. E ela pensa, se eu tivesse saúde para comer tudo aquilo que eu comia anteriormente. Ora, ela quer voltar aos erros que ela cometia e a doença a está limitando num processo educativo, né? Esse é só um exemplo. E a gente pode aplicar esse exemplo do processo educativo sobre todas as doenças que limitam de alguma forma, né? Pesquisando em nosso íntimo, procurando em nosso pensamento, em nosso sentimento, aquilo que a gente deve mudar na nossa postura quando uma doença chega para a gente. Ok? Então, que a doença seja um aviso salutar que me faça refletir sobre minha conduta. Aceito como expiação do passado e como uma prova para minha fé e a minha submissão à sua santa vontade. É assim que o doente conversa com Deus. Bom, item 79 é a prece, alguém fazendo a prece pelo doente, não o doente por si mesmo. Continuando aqui, né, eh, a nossa, o nosso estudo. Então agora é alguém orando pelo doente. Novamente dirige-se a Deus. Senhor, são impenetráveis os teus desígnios e a tua sabedoria. E na tua sabedoria entendeste, né, de que fulano precisaria passar por essa prova da doença, pela enfermidade, que a gente diz o nome da pessoa, né? Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo. Senhor, tem misericórdia, é isso que a gente está pedindo, né? Tenha compaixão
termina com o sofrimento dessa pessoa. É isso que a gente está pedindo a Deus, uma prece de intercessão, pedindo a Deus a cura. Depois pedimos aos bons espíritos que alivie essa pessoa. Para Deus pediu a cura, para os espíritos alívio, levando a essa pessoa a minha prece, né, o meu pensamento, a fim de que vá derramar sobre ela bálsamo salutar em seu corpo e consolação para sua alma. Então, o alívio da doença vem em dois âmbitos, né? Bálsamo salutar em seu corpo, efeito ali regenerador para o corpo, e consolo para a sua alma. A gente tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo a prece pelos anjos da guarda. É interessante a gente aprender essa prece e aprender a prece também para a hora de dormir, que a gente já tratou aqui. Quando nós estamos enfermos, é muito interessante pedirmos ao nosso anjo guardião, antes de dormir, que ele nos auxilie durante o sono, tanto para a reposição das forças do corpo, que a gente tanto quer, né? A gente quer ser saudável. Então, para a reposição das forças do corpo, mas interessantíssimo dizer ao anjo da guarda: olha, meu amigo, eu vou para o processo do sono. Eu sei que agora, enquanto meu corpo dorme, por menor que seja o meu sono, eu estarei liberto dele no plano espiritual. Então, quando eu estiver liberto do meu corpo doente no plano espiritual, me explica por que eu estou passando por essa doença. Me orienta. O que eu devo fazer para conquistar a cura? Me ajuda a acalmar o meu coração diante disso. Me ajuda a ter boas intuições. Então, olha só, aqui quando a gente ora aos bons espíritos, a gente pede, né, saúde para o corpo e consolação para a alma, e nós, se formos nós os doentes, aqui eu abro esse parêntese, né, que tenhamos essa predisposição de conversar todos os dias com o anjo da guarda. Pode ser que na manhã seguinte a gente não lembre de nada, mas as intuições virão. E uma hora ou outra a gente vai ter alguns pensamentos assim no nosso dia a dia de bem-estar, de resignação, de força moral que foi ali aumentada, né, dilatada por essa prática. E quem sabe, né, se estiver dentro dos desígnios de Deus, a gente está num bom processo para conseguir a cura. Né? Bom, mas vamos voltar aqui para o contexto da prece agora. Quem está orando pelo doente pediu, né? Bálsamo salutar no corpo, consolo para a alma e continua pedindo aos bons espíritos inspiração para que a pessoa tenha aqui as virtudes para enfrentar a doença. Olha só: paciência e submissão à vontade de Deus. Força de suportar as suas dores. Força física mesmo, né? Para suportar as suas dores. Força moral na paciência e na submissão. E força de suportar as dores com resignação cristã, com fé, né? Com fé no futuro, a fim de que não perca o fruto dessa prova. Qual que é o fruto da prova, né? Aqui a gente tem a indicação do item 57 da prece, mas o fruto da prova, quem quiser depois pode voltar a esse item e assistir o vídeo que a gente tem aqui no canal, mas o fruto dessa prova é justamente enfrentá-la com fé, com resignação e fazendo todo o possível para vencer esse momento da doença do corpo. Bom, última prece, então, dessas preces, três preces, né, que compõem o item prece pelos doentes. Essa prece é para ser dita por aquele que é médium curador, por aquele que aplica o passe, por aquele que tem essa mediunidade de cura mais ostensiva mesmo, essa mediunidade em que tem a possibilidade de curar. Meu Deus, ela começa dirigida a Deus, né? Se te dignas servir-te de mim, indigno como eu sou, então a pessoa aqui ela sabe que ela é um instrumento de Deus na cura, que não é ela efetivamente quem opera a cura. Quem opera a cura, quem permite a cura é Deus. A pessoa é só um instrumento, ela só vai conseguir operar a cura quando Deus permitir. Então, se o Senhor se serve de mim, mesmo eu sendo indigno, aqui na terra não tem espírito perfeito, o único que habitou foi o Cristo, né? Foi Jesus. Então, ainda é indigno, né, de ser usado por Deus. Mesmo assim, o Senhor me usa como médium, poderei curar essa enfermidade se assim o quiserdes. Então, vontade, sempre a vontade de Deus.
porque em ti deposito minha fé. Então, é a submissão do médium a Deus aqui. Mas sem ti nada posso. Permite, então, Senhor, que os bons espíritos me cumulem de seus fluidos benéficos, pedindo que ele receba os bons fluidos, as boas vibrações dos espíritos e que possa transmiti-las ao doente. Então veja só, a permissão é de Deus, o remédio é dos espíritos, eu sou só um transmissor. Né? O médium está consciente disso. A fim de que eu transmita a esse doente, olha aqui, ó, só um transmissor, apenas um transmissor. E livra-me de toda a ideia de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. Então, o médium pede a Deus para que ele esteja livre do orgulho e do egoísmo que pudesse alterar a pureza desses bons fluidos dos espíritos. E assim ele segue na sua oração, e assim ele segue na sua tarefa ali de cura, né? Se Deus assim o permitir. Então, meus amigos, prece importantíssima para a nossa vida terrena, conscientizando a todos nós sobre as causas da doença, o nosso comportamento diante delas é muito importante, não apenas comportamento aqui no plano terreno, mas o comportamento espiritual, né? Desenvolvermos a fé, a paciência, a resignação, a consciência sobre a causa de nossas doenças e uma atitude proativa de combate a essas doenças. Porque é só assim que o espírito progride, é só assim que o espírito cresce, espiritualmente mesmo falando, e até fisicamente, né? É quando ele se coloca na posição de procurar um médico, de fazer seus exames, mesmo de rotina, né? A gente que tem tanto problema, às vezes, principalmente homens, né? Em procurar os médicos, em fazer seus exames, em tomar remédios. Vamos nos colocar à disposição desses tratamentos ininterruptos aqui na Terra, principalmente os que, como eu, estão entrando aí é, na idade de procurar, né, esses recursos. 50 anos, estou chegando lá nos 50, né? 50 anos, um pouquinho mais, até um pouquinho menos. Tem exames preventivos já na faixa dos 40 anos hoje, outros até antes disso. Então vamos nos cuidar fisicamente, mas principalmente, né, aliando a esse comportamento de prevenção do corpo físico, o comportamento de tratamento e prevenção espiritual, nos conscientizando de que tudo que acontece para nós aqui, mesmo uma doença do corpo físico, é para o nosso bem-estar. E estejamos aptos a continuar a nossa comunhão com Deus, com os bons espíritos, para que possamos criar em nós os processos de cura, de autotratamento, para que possamos incentivar o nosso próximo a fazer o mesmo. Deus nos quer saudáveis e felizes o tempo todo. Muito bem, meus queridos irmãos. Um abraço fraterno a todos, um agradecimento sincero pela companhia no estudo e deixo o convite. Vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo mais um pouquinho, né, nos vídeos finais aqui, e nos prepararmos para o que virá na sequência. Um abraço fraterno, até logo mais.